Bom dia a todos. Nesse momento nós vamos dar início então à nossa aula dominical. Peço que aqueles que estão ainda em pé possam se sentar para que possamos juntos participar desse momento. Como nosso irmão Mauro sempre menciona, o nosso momento de louvor, momento de culto e adoração ao Senhor começa às 9h15. Começa durante a nossa aula dominical. Então, esse momento é um momento muito importante para nós, como cristão, né? Onde nós juntos nos edificamos, nos preparamos, ouvimos a palavra de Deus. É um momento no qual nós temos a oportunidade, muitas vezes, de expressar as nossas opiniões durante a aula dominical, durante o nosso bate-papo. Que a aula dominical, na verdade, nada mais é um momento para nós nos fortalecermos, onde nós possamos, junto como igreja, estar ouvindo outros irmãos, estar participando de testemunhos, participando de bênção, participando do conhecimento da palavra, daquele irmão que tem mais maturidade no sentido da palavra. Isso tem trazido para nós uma edificação muito grande. Mas hoje, em especial, como a gente já tem feito alguns domingos, no último domingo do mês, nós trazemos as lições que são trabalhadas nos grupos de casa. Então, hoje, né, dia 29, último domingo do mês, de abril, nós vamos estar trabalhando com as lições que serão passadas no mês de maio. As 4 primeiras lições. São 9 lições no total, então, o qual nós vamos estar trabalhando. E essas lições, podemos colocar o primeiro slide, por favor, André? Obrigado. Essas lições são lições novas que foram preparadas. É uma série, que eu diria assim, que saiu do forno agora. É uma lição a qual nós não trabalhamos ainda. É uma lição que vai trazer muito encorajamento, muita motivação para os grupos. E eu diria assim que o grupo de casa, muitas vezes nós falamos que é uma grande ferramenta que nós em Curitiba temos. Eu diria que é um grande instrumento nas nossas mãos, que Deus nos dá e que Deus nos capacita. Nessa semana que passamos agora, o nosso irmão Mauro, ele até não está presente, está em viagem, estava em Brasília, e talvez muitos de vocês viram, através do Facebook, as transmissões ao vivo que aconteceu na Rádio Capital, na cidade de Brasília. Então, o nosso irmão Mauro esteve lá, passando estudo durante toda a semana para aqueles irmãos, especificamente falando sobre casa. Comunhão, amor, serviço e almas. E isso traz para nós ainda mais um crédito, o qual nós temos uma grande responsabilidade aqui de Curitiba. Nós que conduzimos esse trabalho ministerial na obra do Senhor. E nós temos um grande compromisso. E vocês já têm abraçado essa causa, né, onde abriram suas casas, onde mais homens se levantaram para ser líderes. Hoje nós temos 14 grupos de casa, mas tem mais 2, 3 que estão para começar também. Então isso é um grande trabalho que não é somente Curitiba. Eu diria que o Brasil tem feito bastante isso, né? E também em outros lugares, os quais nossos irmãos americanos também fazem, e tem esse trabalho há muito tempo. As lições têm o tema "Quem procura, acha". É até um termo assim, né? Bem caseiro, né? Quem procura, acha. Alguém está procurando alguma coisa? Vai achar. Né? E sabemos que tem muitas pessoas que estão procurando quem? Deus. Muitas pessoas que ainda estão, através das suas dificuldades, através das suas lutas, buscando esse Senhor, o qual nós já temos um grande privilégio de ter em nossas vidas.
Então, essas lições vão trazer isso. Momentos no qual nós vamos ter orientação de Deus, a voz de Deus, Deus nos instruindo através de irmãos, mostrando a sabedoria que nós muitas vezes precisamos ter para nós ter o discernimento da palavra, para nós conduzir as nossas conversas durante nossos grupos. E isso vai fazer com que nós possamos cada vez mais estar mais preparados para ajudar tanto o irmão que participa no grupo de casa, como aquele visitante precioso que nós queremos que um dia esteja sentado aqui e podermos chamarmos de irmão. É esse que é o foco dessa lição. Então, quem procura, acha. E nós devemos estar procurando Deus diariamente e ensinando essas pessoas. A lição número 1 fala sobre o dom da sabedoria. Eu vou estar passando aqui as 4 lições, como o Mauro tem feito nas últimas vezes, mais rapidamente. As lições, a 1 já está no boletim no dia de hoje, e as demais vão saindo conforme for saindo as lições, o boletim de cada domingo. Ok? Mas assim, os líderes e auxiliares que têm grupo de casa, têm conduzindo, se tiver alguma dificuldade, se tiverem alguma pergunta, eu deixo um espaço aberto para nos procurar. Então, assim, o Mauro está nesse trabalho, eu, Joacir, o André. Então, fique à vontade, nos procure, nos dê essa dica. Ó, eu preciso mais explicações, eu preciso mais dicas, e nós estaremos ajudando, ok? Então, sempre como toda lição tem a abertura, né, para você fazer aquele quebra-gelo durante o bate-papo, e sempre nós colocamos 2 perguntas, que o líder e o auxiliar já combinaram ali qual das 2 que eles vão trabalhar, mas você pode trabalhar nas 2 também, não tem problema nenhum, fica à vontade. Porque eu sempre falo que cada grupo tem a sua forma, né, de bate-papo. Tem grupo que vai bem nas conversas. Tem grupo que é um pouquinho mais paradinho. Então, assim, o líder e o auxiliar, eles vão conduzir conforme o seu grupo. No grupo aqui, por exemplo, vamos pensar a ideia aqui de sabedoria, o líder pergunta, o que você acha sobre sabedoria? Deixe as pessoas conversarem, deixe as pessoas interagir por alguns minutos. Deixem elas fazer essa reflexão sobre o que realmente elas pensam sobre a sabedoria. Ou também, talvez, como uma pessoa age, né, uma pessoa sábia. Talvez ela tenha grandes exemplos para citar para nós. E que esses grandes exemplos podem nos ajudar mais à frente, na hora que chegar no ponto da lição, no texto bíblico. Então, assim, são momentos nos quais vocês podem deixar ali alguns minutos, uns 5 minutos, para que essas pessoas possam estar olhando mais no geral, né? O propósito dessa lição é descobrir por que devemos valorizar a sabedoria e o discernimento mais do que riquezas, honra e uma vida longa. Esse é o propósito da lição número 1. É nós realmente entendermos o grande propósito dessa valorização. E ali fala que Deus considerou Salomão como o homem mais sábio na face da terra. Certamente, ele não era um tolo, pois pediu essa sabedoria a Deus e recebeu. Sabemos que Salomão, né, quando fala de sabedoria, Salomão é um grande destaque. E sabemos que ele recebeu uma missão que era ser rei de um povo. E quando ele ainda jovem, ele pediu o que para Deus? Sabedoria. O texto que a gente vai trabalhar, próximo slide, por favor. O próximo texto que a gente vai trabalhar está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 1 ao 15, nesta semana. E ele enfatiza bastante sobre esse reinado de Salomão, e principalmente no pedido que ele faz a Deus. Eu vou ler aqui um texto só para a gente entender um pouco melhor. Então, 1 Reis, capítulo 3, versículo 7, não precisa acompanhar, eu vou ler bem rapidinho. Ele diz assim: agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem
e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois, quem pode governar esse teu povo tão grande? O pedido de Salomão fez, agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa e nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu, e eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir de modo que nunca houve e nem haverá ninguém como você. Esse é o ponto-chave da lição. Então, assim, nós entendermos realmente a forma correta de nós pedirmos algo a Deus. Falando ali das perguntas ainda, a gente vê que temos várias perguntas que o líder pode trabalhar nesse texto, né? Inclusive tem uma ali na D que ele diz assim: se Deus lhe falasse o que você quer que eu te dê, o que você faria? Essa é uma pergunta que o líder pode estar fazendo no seu grupo para as pessoas. Se fosse você, que Deus estivesse te dando essa oportunidade para você pedir algo, o que você pediria para Deus? Certamente muitas pessoas vão falar várias coisas. Então, assim, é o momento de nós não contrariarmos, mas sim refletirmos as perguntas e respostas que nós estamos debatendo naquele momento. Próximo slide, por favor. Aplicação para a nossa vida. Lembrando que a aplicação para a nossa vida é sempre para mim, para eu. Não é para esse momento nós, no grupo de casa, falar da pessoa que não está presente ou citar nome de pessoas que estão fora. Então, esse é o momento que nós devemos já colocar a nossa sabedoria em prática. É o momento de você falar, não, eu, olhando para mim, como devemos valorizar a sabedoria e o discernimento mais do que as riquezas, honra e vida longa? Como que eu posso valorizar isso? Olhando para o texto de 1 Reis. Aí vocês podem conversar, debater e sair com essa conclusão. O ponto da lição número 1 é que devemos valorizar a sabedoria e o discernimento mais do que riquezas e honra em uma vida longa. Pois a sabedoria, ela vai influenciar nossas vidas mais do que qualquer outra riqueza e honra. Estão vendo? Então, assim, se você colocar a sabedoria em primeiro lugar, as outras coisas, elas vão vir, porque você é influenciada por esse dom. E ele diz assim, ó, devemos desenvolver o hábito de pedir ao Senhor o dom da sabedoria. Devemos desenvolver. Então, assim, não é algo assim que você espeta um pendrive ali e já está conectado. Não. É um desenvolvimento. Nós precisamos praticar isso. Por isso que Deus vai nos ajudar através do texto de 1 Reis. Próximo slide, por favor. A segunda lição. Quem procura, acha. É o tema. Sabedoria sem comparação. Então, o texto ali da abertura descreva um dos mais comoventes convites que você recebeu. Talvez tenha pessoa no teu grupo, ali no teu meio, que vai falar de um convite que ela recebeu, que ela ficou muito emocionada, que ela ficou muito alegre, no sentido assim de que jamais esperava receber aquilo e alguém fez esse convite. Ou talvez uma pergunta mais tradicional que você pode fazer ali é: você já se perdeu alguma vez? Eu acredito que quase todos já algum dia, né, se perdeu aí pelos caminhos das ruas aí, ou numa viagem, entrou numa rua errada, coisa assim. Talvez não vai faltar experiência para compartilhar nesta abertura. O propósito dessa lição é sentir o desejo de conhecer a Deus e aplicar a sabedoria divina em nossas vidas, deixando de lado nosso propósito, pensamentos e caminho. Esse é o propósito da lição. A gente vai trabalhar no texto que está em Isaías. Está em Isaías, capítulo 55. E é um texto que é bem interessante, que ele fala de um texto excedente.
que as pessoas estão com sede da palavra, com sede da água, e ele faz um convite para aquelas pessoas. E é um texto que a gente vê assim que ele apresenta vários convites ao povo. Só que a gente vê que o povo daquela situação, eles estão mais preocupados com outras coisas. E Deus fala para eles que, ele diz assim, o povo era tentado em buscar confortos passageiros dessa vida, em vez da sólida alegria em tesouros duradouros. E ele diz assim, o que nenhum dos filhos de Sião conhece. Tudo é gratuitamente através da aliança de Deus. E no texto a gente vai ver que Deus ele nos ajuda a olharmos para o texto e reconhecer outras coisas que são mais primordial na vida de um cristão. Coisas que realmente vai agregar, que vai trazer valor para nossas vidas. Então ele fala, numa parte que diz assim que adianta você trabalhar bastante e gastar de forma errada? Ou que adianta você se alimentar do pão? Não é o pão da palavra? Então, essas são algumas dicas que Deus vai estar falando com nós nesta série de lição. E temos várias perguntas, as quais podemos estar trabalhando. Próximo slide, por favor. Aplicação para a nossa vida. Em quais áreas específicas você tem descoberto que os pensamentos de Deus e os seus caminhos são diferentes? Esta é uma pergunta que, quando eu li o texto, fiquei pensando, o que será que eu penso, que eu estou fazendo, que muitas vezes está me levando para o caminho diferente dos planos de Deus? Quer um exemplo? Às vezes eu estou preocupado com a minha família, ao ponto de pensar assim, não, eu tenho que trabalhar sábado, trabalhar domingo, trabalhar 12 horas, 15 horas por dia, porque eu preciso trazer sustento para minha família, porque eu preciso dar o melhor para ela. É errado pensar dessa forma? Talvez não. Mas talvez isso vai dar um direcionamento errado para você na sua vida e na vida da sua família. Talvez vai trazer algumas consequências que Deus não queria. Então, assim, talvez a minha atitude, o caminho que eu estou conduzindo, não é o que Deus, muitas vezes, preparou e quer para a minha vida. O ponto, então, dessa lição é desenvolver o desejo de conhecer Deus, aplicar a sabedoria divina em nossas vidas e deixar de lado os nossos próprios pensamentos, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, e sim colocar os planos de Deus. Então, essa é uma lição, ao qual a gente pode ver que vai trazer grandes resultados, grandes reflexões, que a gente vai pensar, puxa vida, sabe que eu acho que eu estou fazendo a coisa errada? Eu acho que eu vou mudar. Grupo de casa é isso, irmãos. Grupo de casa é para mexer com a gente. Grupo de casa é para fazer com que a gente faça uma reflexão e olhe assim para o nosso interior e dizer, sabe, irmão, eu preciso da sua ajuda. Eu acho que eu estou fazendo a coisa errada. Ore por mim, me ajude, me oriente. Preciso mais conversar com você. Preciso que você me puxe minha orelha se for preciso. É isso que precisa. Ter aquela pessoa mais próxima. Por isso que nós fizemos no começo grupos menores. Para criar esses momentos. Para criar mais essa união, essa harmonia. Que você possa realmente contar com aquele irmão que está do seu lado. Próxima lição. Lição número 3, ela diz sobre a orientação prometida de Deus. Abertura, temos 2 perguntas, que ele fala assim, descreva um momento em sua vida em que você sentiu claramente a orientação de Deus numa decisão que precisou tomar. Ou, se não, você pode usar a segunda também, que diz, qual foi a última vez que você ficou numa situação fora do seu controle? Talvez tenha pessoas no teu grupo que, momentos antes de chegar ali, teve que tomar uma decisão inesperada, ou pode estar passando por um momento que está fora do controle da vida dela, ela precisa que alguém ajude, precisa que alguém ore com ela, ou naquela semana, teve uma semana difícil, precisa que aqueles irmãos abracem ele, ajudem ele. E lembrando, irmãos, que
o grupo de casa, nós temos as lições como uma forma de orientação para que os líderes auxiliares possam estar conduzindo. Mas nada impede que um grupo ou o líder deixe de fazer a lição naquele dia e faça um momento diferente. Por exemplo, qual foi a última vez que ficou numa situação fora de controle? Pensando nessa ideia, vamos pensar que chegou alguém no teu grupo e abriu o seu coração, falou, sabe, irmão, eu estou passando um momento difícil, isso, aquilo, não sei o que fazer. O líder, nesse momento, ele tem toda a autonomia de dizer, vamos orar, vamos conversar mais, vamos dar atenção para esse irmão, vamos meditar junto com ele na palavra de Deus, o que ele vai dizer sobre isso. Não precisa seguir a lição. A lição é um complemento, mas você pode ter essa autonomia de conduzir esse bate-papo, de abraçar esse irmão, de trazer ele mais perto de você e sentir ainda mais esse amor desse grupo. O propósito da lição, Deus deseja abençoar nossas vidas com a sua orientação. Mas como não podemos ver a parte de cima da veste, nem sempre apreciamos sua tecelagem habilidosa, no Salmo 32 ele fala sobre isso aí. E ele diz assim, ainda, Davi nos ensina que a mão do Todo-Poderoso ainda está sobre nós, mesmo quando paramos e decidimos ir por nossos próprios caminhos, como também quando o Senhor tece as linhas douradas e prateadas no padrão de nossas vidas. Mesmo quando eu tomo as decisões erradas, ele está dizendo que Deus está comigo. Mesmo quando eu olho para os meus pensamentos, pelas minhas opiniões, Deus está comigo. Isso é maravilhoso, não é? Deus, mesmo assim, não nos desampara. É como um pai, uma mãe, que mesmo vendo que o filho ou a filha está fazendo algo que não lhe agrada, o amor do pai e da mãe não vai faltar. Assim é Deus conosco. Ele nos vê, Ele nos orienta. E mesmo que nós estejamos um pouquinho fora da linha de Deus, Deus nos ama. E essa lição, próximo slide, por favor. Essa lição a gente vê no Salmo 32, onde tem várias palavras repetidas. E é um texto muito conhecido, que ele diz assim, no começo já, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele que o Senhor atribui culpa. É um texto muito bom para se trabalhar. E nesse bate-papo, vocês vão ver que tem várias perguntas, que vai trazer várias reflexões, que vocês vão ficar maravilhados, através da palavra de Deus. Próximo slide, por favor. Aplicação para a nossa vida. Quais sintomas físicos, algumas vezes, pode resultar da falsidade ou do pecado encoberto? Quais? Talvez naquela noite, naquele encontro, tem irmãos que vão querer abrir o seu coração. O seu coração, lembra? A aplicação é para você. E esse é o momento de nós ouvirmos e ajudá-lo. O ponto da lição é como saber que a mão de Deus permanece sobre nós, mesmo quando pecamos e escolhemos nossos próprios caminhos. Ele diz assim para nós, verifique se você possui algum novo desafio à sua frente que lhe traga uma certa insegurança e peça a Deus orientação. Faça uma reflexão. Se você precisa dessa orientação de Deus, peça. Peça porque Deus está para lhe acolher. Próximo slide. A lição 4. A voz de Deus. Esse é um texto também que está no Salmo 119, o qual a gente vai trabalhar bastante nesse mês. E a abertura tem as perguntas: que livro além da Bíblia teve maior impacto em sua vida recentemente? Nós sabemos que tem irmãos que às vezes nos contam sobre a história da Bíblia e fala sobre alguns livros, né, que mexem muito com ele, que traz muitas recordações, que
traz muitas coisas de incentivo. E isso vai ser um momento no qual esse irmão pode estar compartilhando com vocês. Ou a segunda pergunta, qual o maior pedido que você já fez a alguém? Talvez alguém vai dizer para nós. Né? Esse é o momento da abertura, o momento no qual nós falamos uma parte nossa no contexto geral. Nós não entramos biblicamente ainda. É o momento que eu estou falando da minha vida. O que eu acho, o que eu penso com relação a isso. O propósito da lição é, na maioria das vezes, não damos devido valor à palavra de Deus quando dela dispomos. No Salmo 119 nos motiva a apreciar a disponibilidade das Escrituras Sagradas e toda a sua riqueza. Ele está dizendo que muitas vezes nós temos um manual em nossas mãos. E está disponível. Mas às vezes a gente não usa. E essa lição vai fazer com que a gente faça essa reflexão e busque mais a voz de Deus para conosco. Próximo slide, por favor. Através do texto 119, capítulo 119, versículo 9 e 16, a gente vê algumas perguntas que podem ser abordadas, que podem ser trabalhadas. E ele vai falar lá quais ações do salmista para com a palavra de Deus. Lá a gente vai ver várias ações. E a gente pode conversar, debater sobre essas ações e ver o que nós pensamos. Próximo slide. Aplicação para a nossa vida. De que maneira você tem escondido a palavra de Deus em seu coração? Alguém esconde a palavra de Deus no seu coração? De que maneira? Em quais atividades, lugares, pessoas ou coisas você tende a direcionar as suas energias? Esse é o momento de conversar. Esse é o momento de nós abrirmos os nossos corações. O ponto da lição é, vamos ser motivados a apreciar a disponibilidade da palavra de Deus e toda a sua riqueza. É fundamental interagir com a palavra de Deus para que possamos experimentar os benefícios que vêm só por meio dela. Então, para nós termos esse experimento em nossas vidas, nós precisamos desenvolver e praticar. E que esse mês de maio nós possamos realmente ajudá-lo, aquelas pessoas que estão procurando. Assim como você, assim como eu, um dia procurou esse Deus. O tema é, quem procura, acha. E nesse momento agora, próximo slide, por favor. A gente vai ter algumas orientações de grupo de casa. Como a gente sempre vê, vocês estão indo bem nos grupos de casa, pode ter certeza. Nós temos feito algumas visitas, alguns grupos, temos acompanhado. Talvez se a gente não chegou no seu grupo ainda, tenha paciência, que a gente vai logo chegar lá. Mas sempre queremos passar algo para vocês para motivá-los ainda mais e encorajá-los vocês de uma forma que vocês possam se sentir mais à vontade, mais confiante no trabalho. Tá? Então eu convido o nosso irmão Ramos, nesse momento, para que ele possa estar nos dando algumas dicas de orientação sobre o grupo de casa. Obrigado, Vini. Você já deu todas as dicas já? Então, se você deseja e tem procurado, tem sonhado com um emprego público, o TJ de Santa Catarina abriu inscrição, vai até acho que 6 ou 7 de junho e a prova é dia 22 de julho. E você pode estar perguntando por que você vai falar sobre grupo ou vai falar sobre trabalho? É porque nesse trabalho você pode ter a oportunidade, se você acredita que as 26 vagas, acho 27, disponíveis para aquele estado, Deus pode estar preparando uma para você. Você pode mudar para qualquer cidade de Santa Catarina que você escolher, abrir sua casa e abençoar a vida de pessoas naquela cidade. Simplesmente isso, porque estamos falando de grupos pequenos, né, nos lares. Então fica a dica aí para você que quer mudar de emprego, que está desempregado e sonha com
com emprego público, essa é uma oportunidade. Tem para curso técnico, médio e também para superior. Não é difícil. Não é fácil, mas também também não é impossível. Isso é confiar em Deus e estudar um pouco. O Bini me pediu para falar sobre o que pode e o que não pode. Nós temos tantas proibições. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer... Que tal a gente falar do que a gente pode fazer no grupo pequeno? Por exemplo, vocês têm feito isso muito bem. Quando Jesus foi para a casa de Mateus, o que Jesus fez lá? Alguém lembra? Quando Jesus fez na casa do Mateus lá, o publicano, o que Jesus fez na casa do Mateus? Comeu com ele. Então podemos fazer isso no nosso grupo? Podemos, temos feito? Temos. Comer com eles. Comer com eles quem? Só com os irmãos? Não com quem? Com os visitantes, com os pecadores. Vamos lá, não precisa ter. A gente fica tímido às vezes, para falar de pecado. Não, comer com os pecadores, porque foi para eles que Jesus veio. Outro exemplo, quando Jesus foi para a casa de Marta e Maria, o que Jesus fez lá? O que aconteceu naquela casa? O que aconteceu naquela casa? Vilmar? Então, podemos fazer isso lá na nossa casa, no grupo pequeno? Sim, a gente estuda a palavra e a gente também serve com lanche, serve arrumando a casa, após o bate-papo. Por exemplo, uma outra situação. O que aconteceu na casa de Zaqueu? Jesus fez o quê, Elisete? Comeu com ele, o que mais? O que houve lá naquela casa? Salvação, arrependimento. Então, essas lições que foram passadas aqui, quando elas forem compartilhadas no grupo, pode haver salvação e arrependimento através dessas lições, no nosso lar? Podemos fazer isso? Podemos. Aí, sabe o que acontece? Quando nós estamos focados nisso, eu não vou falar de política no grupo. É errado? Não. Mas isso vai trazer benefício? Não. Então, se não vai, não falo. Vou falar de futebol? Não. Por quê? Tem visitante ali que eu preciso dar atenção. Eu vou falar da vida do vizinho? Não. Porque eu estou focado no que Jesus fazia nos lares. Então é isso que eu preciso fazer no meu lar. Um outro exemplo. Lembra quando Jesus... O que aconteceu na casa do Jairo? Cura. Chega alguém doente lá no nosso grupo, não? Chega? Acho que você acha que doença é só enfermidade? Não, tem doença emocional, né? Acho que mais tem prejudicado as pessoas hoje. É doença emocional. E no grupo, essas pessoas podem receber cura? Pode. Talvez está tomando decisões sem sabedoria. Lembra que 2 lições, eu gostei muito. As 2 primeiras lições do próximo mês são sobre sabedoria. E como eu preciso de sabedoria, gente? Você precisa? Eu preciso de sabedoria diariamente. Porque senão só faço besteira. Só tomo decisões erradas. E sabe o que é as consequências, né? Interessante que a sabedoria traz consequências boas na nossa decisão. E uma decisão sem sabedoria traz o quê? Consequências ruins. Por isso que é tão importante a gente buscar sabedoria. E no nosso grupo nós podemos aprender isso. E entender de onde vem a fonte. Quem é a fonte da sabedoria? Qual outro exemplo que nós temos de casa, na Bíblia, onde Jesus chegou? Lembra, lá em João, capítulo 11, quando Jesus chegou na casa de
das irmãs lá, quem é que havia morrido? Lázaro. E o que Jesus levou para aquele lá? Levou esperança, levou conforto, e depois restituiu às irmãs o seu irmão Lázaro. Então, se a gente ficar aqui citando exemplos de Jesus nos lares, nós vamos ficar a manhã inteira. O ponto é, o que nós devemos fazer no nosso lar é fazer o que Jesus fez nos lares. Jesus nunca rejeitou ninguém, Jesus nunca discriminou ninguém, Jesus nunca faltou a atenção com ninguém, muito pelo contrário. Jesus foi tudo isso para as pessoas, tudo isso. Porque as pessoas chegam nos nossos lares, gente, seja o irmão, seja o visitante, às vezes chegam lá com problemas que nós nem imaginamos. Mas quando uma pergunta é bem feita, quando uma pergunta é bem colocada, e quando eles se sentem amados, valorizados, eles começam a abrir o coração. E como o Billy bem colocou, não é só os irmãos, né? A gente estende para todo mundo. Se alguém no nosso grupo, um visitante, chegar lá e começar a abrir sua vida, né, Billy? A gente vai parar e vai dar atenção para ele. Imagina o que vai acontecer após aquele dia que aquele visitante chegou na nossa casa, na sua casa, e se sentiu tão valorizado, que o grupo parou de estudar a palavra para dar atenção para ele. Agora, parou de estudar a palavra? Teoricamente, mas na prática, estão fazendo exatamente o que a palavra fala. Ação. Então, essas são as dicas. A gente não está aqui para falar do que não pode. Estamos aqui para falar do que pode. Porque nós estamos cheios de leis. Quando eu sair daqui, eu vou encontrar muitos que não podem. Tem lá um semáforo verde, amarelo e vermelho. Não pode. Aí eu olho do meu lado, tem uma placa lá com E e um tracinho assim. Posso, mas com muito cuidado. Porque é rápido. Tem lá 15 minutos, com um pisca ligado. Se eu esquecer, eu sou multado. Aí tem outro E lá com um X. Ali, mas nem pensar. Tá vendo? Não pode. Não pode. Mas quando a gente sabe o que nós podemos fazer, aí a gente acaba eliminando o que não pode. Porque eu estou focado naquilo que se deve ser feito. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Ramos. Certamente isso vai nos contribuir ainda mais para nós atingirmos nossos grupos em forma de crescimento, em forma de sabedoria. Que possamos realmente colocar isso em prática em nossas vidas. Falando em grupo, é sempre uma alegria, né? Quando a gente vai no grupo e vê aquele grupo motivado, animado, e quando eles contam as bênçãos. Então, eu gostaria de chamar nosso irmão Zé Milton. Ele vai compartilhar conosco o que o grupo de casa, né, tem representado na vida dele, na vida da família dele, e quanto isso é importante para ele, esse grupo de casa. Nem cheguei aqui, já estão me tocando. Bom dia a todos e a todas. Primeiro quero pedir desculpa porque eu tenho uma dificuldade de segurar o microfone. Um dia o Ramos ficou segurando o microfone para mim e, nossa, chegou a cansar. Mas é o seguinte, com relação ao grupo de casa, é evidente que eu fui chamado aqui, o Bini me ligou para falar sobre testemunho. Mas eu também não podia me furtar de não falar sobre o que o grupo de casa fez na minha vida, não só com relação ao testemunho, mas com relação à palavra, né? E eu vou contar alguns fatos assim, com relação à motivação, né? Aí chega no grupo de casa e diz assim, poxa, eu tô feio. Daí a pessoa disse assim para mim, mas e quando que você foi bonito? Então, o grupo de casa é muito motivador. Então eu vi aqui as lições e diz assim, a aplicação em nossas vidas fala da agenda que Deus tem conosco
em nossas vidas, mexe com a gente, a palavra de Deus entra no nosso coração. Eu vou falar algumas coisas aqui, assim, ó. Eu tive o melhor entendimento da palavra e me incentivou a praticá-la. Realmente, se eu fosse... eu estou com cabelo branco, tenho 70 anos, né? Nada a ver com o que eu estou falando aqui, mas tem um sentido. O sentido é assim, ó. A gente tem que continuar vendo. E aonde que é o local que a gente dá mais ênfase? Porque se fosse vir só na igreja no domingo, a gente tem que se fortalecer. Nós temos as nossas dificuldades e é importante que a gente entregue para Deus, ore para Deus. Mas nada como ter uma benção, um incentivo do irmão. E aonde que nós temos o local? É nos grupos de casa. Então, e também assim, ó, o que aconteceu comigo também? Porque eu não vejo assim dessa forma, né? Quem que não passou por aquela fase assim de pensar assim, eu quero aumentar a minha fé. Aumentar a minha fé. Mas o que eu estou fazendo para aumentar a minha fé? Então, se o grupo de casa existe lá, para nós praticarmos a palavra, incentivarmos um ao outro, então eu estou indo no grupo de casa para fortalecer minha fé. Isso realmente aconteceu comigo. Isso aqui, em Romanos 10, 17, diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, realmente, comigo aconteceu assim. Eu sempre fui no grupo de casa. Até uma época a gente teve grupo de casa também na minha casa. E o que aconteceu? Aconteceu que a gente se aproxima mais de Deus. Eu estou orando mais, eu estou mais próximo de Deus, eu estou com a minha família, eu estou agindo de forma diferente. Então, foi muito motivador. Senti também e compartilhei com o Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz em nossas vidas? Então, o Espírito Santo faz em nossas vidas, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, não adianta nós ficarmos aqui, só venho no domingo aqui, mas eu não compartilho com o irmão. Então, é família, não é família? Eu tenho os irmãos. Então, nada como um momento que a gente tem de compartilhar com os irmãos, com os visitantes, né? E aí vem uma coisa que aconteceu na minha vida. A igreja tem me incentivado muito e tem me ajudado muito. A igreja que eu falo assim, nos domingos, tem me incentivado muito. Mas no grupo de casa foi um complemento muito importante na minha vida. Porque eu passei por várias tribulações e estou passando por tribulação. Tem muitos irmãos aqui que sabem que eu tenho dificuldade com o filho, né? Que já esteve internado 2 vezes com assuntos psicóticos, né? Que às vezes a gente se sente constrangido em falar. Mas é uma situação muito difícil. Hoje, por exemplo, eu fui dormir às 3 horas da manhã, né? Mas a gente está motivado. E o que aconteceu? No grupo de casa, a gente abre o coração, foi falado aqui. Os irmãos nos ajudam. E nós ajudamos os irmãos também. Então, compartilha as dificuldades da gente, que a gente tem no dia a dia, e tem um incentivo. E vou mais além. Para mim, né, que foi muito edificante, e eu estou dando esse testemunho agora, porque o que acontece com relação ao grupo de casa? É assim, ó. Se eu fosse depender, vou falar dessa forma, depender do Bine, que é lá em Fazenda Rio Grande. Poxa, ele podia até ir lá em casa, mas ele está lá do outro lado da cidade. Aí você tem um grupo de casa, que no caso eu participo lá do Capão do Embuia, as pessoas estão próximo dali, os visitantes e mesmo os que estão participando integralmente ali no grupo. Aí o que acontece? É mais fácil. E aí o que acontece? As pessoas que se propõem a ajudar, como nós e como as pessoas do grupo, eles vão na casa da gente. Então a gente recebe visita lá, a gente está cabisbaixo lá, porque é importante a gente entregar para Deus, mas a gente tem que ter o apoio do irmão. E aprendi também, assim, ó, nada é individual. Individual eu não sou igreja, não sou grupo de casa, não sou nada. Tem que falar com Deus? Tem que entregar as nossas dificuldades para Deus? Tem. Mas compartilhar a palavra é muito importante, porque daí não sou eu, é nós. Então eu acho muito importante isso. Outra coisa assim, o grupo de casa, tendo em vista que você ouve a palavra, participa, que nem o Bino estava falando com os irmãos, o que aconteceu? A palavra entrou no meu coração, eu tinha umas dificuldades, que eu acho que, não sei se todos têm, mas eu tinha essa dificuldade, com a própria família. Existe um bom relacionamento com a esposa? Existe.
Mas acontece o seguinte, com o grupo de casa, a gente amadureceu mais. Então, agora a gente senta para orar, coisa que eu fazia individual. Não sei por que fala, porque a igreja sempre fala isso, que a gente deve orar junto, tudo. Mas aqui que me fortaleceu e a gente passou a orar junto, a louvar o Senhor. Essa semana, por exemplo, a gente fez 2 vezes para louvar o Senhor cântico, que é a coisa que eu não fazia, sempre separado, né? Então, o meu testemunho é esse. Eu sempre fui abençoado com o grupo de casa e também levo assim, que eu também abençoei as pessoas. Porque participando a gente vai abençoar. Aí fala algumas coisas assim, né? Eu participo lá no grupo do Capão do Imbuia, né? E aqui foi falado também que qual a finalidade, assim, o Ramos falou. Então eu até fiz um documento para mim, já há muito tempo que eu fiz, do que aconteceu, o que eu aprendi, o que é a finalidade, o que é o grupo de casa. Então eu vou falar aqui, me permita tomar mais você falou 5 minutos, eu não sei quantos minutos tem aí, mas, não, acho que não. Então, assim, ó, em Atos diz assim, todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é Cristo, de casa em casa. Então eu incentivo, até quando eu saí de casa, eu fiz uma pergunta para minha esposa, olha a pergunta que fiz para ela, disse assim, será que na igreja tem alguém que não vai em grupo de casa? Eu disse, acho que deve ter. Na minha concepção, não entra na minha cabeça que a igreja não vai participar do grupo de casa. Se eu estou errado, estou certo, eu não sei. Mas não entra na minha cabeça, porque é um complemento do dia a dia. Né? E está escrito aqui, de casa em casa. Né? Agora, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou e no meio deles. Então, poxa, nós estamos lá reunidos lá. Deus está lá, Jesus está lá em nossos corações, né? Então, finalidade do grupo de casa que eu aprendi participando dos grupos de casa. O que acontece com os grupos de casa? E acredito eu que todos os grupos têm a mesma finalidade, né? Convidar para participar do grupo aquele que não conhece a palavra. É importante, você vai convidar quem? Começa pela família. Se vai ou não vai é outra coisa. Agora, a semente está plantada lá. E onde que começou? No grupo de casa. Eu acredito também que muitos vieram para a igreja através do grupo de casa, né? Convidaram os amigos, praticar benevolência nos casos que é necessário. Eu achei muito importante também o grupo de casa quando participa das benevolências, porque tem as dificuldades do irmão lá em Fazenda Rio Grande, ou no Capão do Imbuia. É transmitido e daí o que acontece? A gente passa a participar com mais efetividade no grupo de casa. Orar juntos em agradecimentos a pedidos. Compartilhar as bênçãos. Que já foi falado aqui também, eu só estou repetindo. É importantíssimo isso, porque você veja só, vai um visitante lá, a gente vai compartilhar, e como o Ramos falou, vai ouvi-lo também, porque às vezes o visitante vai lá, ele nos edifica. Isso é muito importante também. Conhecer mais o irmão e os convidados. É aquilo que eu estava falando, no grupo de casa nós vamos ter mais a proximidade do irmão, que é o que aconteceu lá no bairro, porque nós estávamos lá, todos participavam aqui da igreja, mas não tinha o dia a dia, vai conhecendo mais o irmão e vai vendo mais as dificuldades. Louvar o Senhor, compartilhar nossa dificuldade, praticar o amor ao próximo, porque isso é um amor também. Também não, é um amor, porque nós estamos juntos lá no dia a dia, uma vez por semana, e compartilhando a palavra e aprendemos a amar um ao outro. Agora, já passou até os 5 minutos. É assim, ó. Uma coisa que eu aprendi agora na última lição, eu achei muito importante eu aprender isso na minha vida, né? Porque, como eu já falei, a gente está avançando numa idade aí, mas nada a ver. Então, eu aprendi o quê? Eu aprendi assim, ó. Eu pegava e fazia uma agenda. E eu colocava na minha agenda, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, não sei o que lá. E daí colocava e entregava na mão de Deus. Mas eu aprendi na última lição que eu estava agindo errado. E eu acredito que muita gente faz assim. Teria que ser o contrário. Primeiro eu teria que orar, daí fazer a agenda. Então, qual que é a primeira coisa que vai ter nessa agenda? Está aí falado.
Primeira agenda, o que é? Que vai ser abençoada? É participar de um grupo de casa. Então, na minha vida, eu sei lá que terça-feira eu tenho que participar do grupo de casa. Louvado seja o Senhor. Obrigado, José Milton. Com certeza você tem encorajado e motivado aquele grupo no Capão da Embuia. E tem sido um grande exemplo para todos nós, como família, como irmão. E lembre-se, você é um grande soldado na batalha do Senhor. Você faz parte do nosso time. Tinha mais testemunhos, mas como tem vários encontros para acontecer ainda, então a gente vai estar motivando vocês. Nesse momento o André vai passar um vídeo, o qual ele vai vir falar também sobre esse vídeo, que é um vídeo motivacional, o qual vai nos dar motivação para essa série de lições. Bom dia, irmãos. Na verdade, vamos passar um vídeo ali sobre comunicação, né? Acho que todos que estão liderando o grupo de casa têm um papel importante na maneira como fala, né? Então é um vídeo de um palestrante britânico, né? É o Julian Treasure. Ele é um dos principais palestrantes com vídeos visualizados naquela plataforma do TED, né? Que é sobre vídeos empresariais, corporativos, né? Então o título do vídeo é Como Falar de uma Maneira que as Pessoas Queiram Ouvir. Eu acho que é importante para quem está nessa função de líder poder falar de uma maneira que cativa. Então ele dá umas dicas ali, um vídeo de uns 4 minutos. Então tentar prestar atenção, vai ser bem bacana. A voz humana é um instrumento que todos tocamos. É provavelmente o som mais potente do mundo, é o único que pode começar uma guerra ou dizer eu te amo. E mesmo assim, muitas pessoas passam pela experiência de falar sem ninguém ouvir. E por quê? Como podemos falar poderosamente para fazer diferença no mundo? O que eu gostaria de sugerir é que existem alguns hábitos que precisamos afastar. Eu reuni aqui, para seu prazer, 7 pecados mortais da fala. Não tenho a pretensão de dizer que é uma lista completa, mas esses 7 pecados, eu acho, são grandes hábitos nos quais todos podemos cair. Primeiro, fofoca. Falar mal de alguém que não está presente. Não é um bom hábito e sabemos muito bem que a pessoa que fofoca, 5 minutos depois, estará fofocando sobre nós. Segundo, julgar. Conhecemos pessoas como nessa imagem. É muito difícil escutar alguém se você sabe que está sendo julgado e condenado ao mesmo tempo. Terceiro, a negatividade. Você pode cair nessa. Minha mãe, nos últimos anos de vida, tornou-se muito negativa e isso é difícil de ouvir. Eu lembro que um dia eu disse para ela, hoje é 1º de outubro, e ela disse, eu sei, não é terrível? É difícil ouvir quando alguém é tão negativo assim. E outra forma de negatividade é reclamar. Bom, essa é a arte nacional do Reino Unido. É nosso esporte nacional. Reclamamos sobre o clima, sobre esporte, sobre política, sobre tudo, mas, na verdade, reclamar é um sofrimento viral. Não é espalhar luz do sol e leveza no mundo. Desculpas. Todos nós conhecemos esse cara. Talvez todos nós tenhamos sido esse cara. Algumas pessoas têm um atirador de culpa. Elas jogam a culpa em todo mundo e não se responsabilizam pelos seus atos. É novamente muito difícil ouvir alguém que está agindo dessa forma. Penúltimo. O 6º dos 7 itens. Exagero. Ele prejudica a nossa linguagem às vezes. Por exemplo, se eu vejo alguém que é realmente incrível, do que eu chamo isso? Então, é claro, esse exagero se torna mentira e nós não queremos ouvir pessoas que sabemos que estão mentindo para nós. E, finalmente, o dogmatismo. A confusão de fatos com opiniões. Quando essas duas coisas se confundem, você está ouvindo na direção oposta, alguém está bombardeando você com suas opiniões e como se fossem a verdade. É difícil. Então aqui estão eles, os 7 pecados mortais da fala. São coisas que eu acho que precisamos evitar. Mas há uma forma positiva de pensar sobre isso? Sim, existe. Eu gostaria de sugerir que há 4 bases, fundações, sobre as quais podemos ficar se queremos que o nosso discurso seja poderoso e para fazer a diferença no mundo. Felizmente, essas coisas soletram uma palavra:
A palavra é hail, granizo, e ela tem uma grande definição também. E eu não estou falando sobre o material que cai do céu e o acerta na cabeça. Eu estou falando sobre essa definição. Cumprimentar ou aclamar entusiasticamente, que é como as nossas palavras serão recebidas se ficarmos sobre essas 4 bases. Então, o que elas representam? Vejam se conseguem adivinhar. O H, honestidade, é claro. Ser verdadeiro no que você diz, sendo direto e claro. O A é a autenticidade. Apenas sendo você mesmo. Um amigo meu descreve isso como estar sobre sua própria verdade, que eu acho que é uma bela maneira de colocar. O I é a integridade. Sendo a sua palavra, na verdade, fazer o que você diz e ser alguém que as pessoas podem confiar. E o L é o amor. Eu não quero dizer o amor romântico, mas quero dizer desejar às pessoas o bem. Por 2 razões. Primeiro, acho que a honestidade absoluta não pode ser o que queremos. Meu Deus, você está tão feia esta manhã. Talvez isso não seja necessário. Temperada com amor, é claro, a honestidade é uma grande coisa. Mas também, se você está realmente desejando bem a alguém, é muito difícil julgar ao mesmo tempo. Eu nem tenho certeza de que você pode fazer as 2 coisas simultaneamente. Então, hail. Além disso, é o que você diz, e é, como diz a velha canção, é o que você diz e também a maneira como você diz. Você tem uma cara... Ok, obrigado. Realmente são dicas fundamentais para nossos grupos, né? Honestidade, autenticidade, integridade e amor. Que possamos realmente colocar isso em prática nos nossos grupos. Convido o Joacir para fazer uma oração nesse momento para nós, com nossos grupos. Quero agradecer a todos que participaram pelo testemunho, pelas dicas. Obrigado. Vamos orar essa semana em favor dos grupos, as famílias, as portas estão abertas para receber seu evangelho. Oramos. Deus e Pai, obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia. Obrigado, Deus, pelas oportunidades que nós temos de ter um relacionamento com o Senhor, ter um relacionamento com os irmãos, ó Deus, através dos grupos, ó Deus. Que cada um de nós, ó Deus, possamos sempre ter com esse pensamento, Pai, de estar sempre mais unido, aprendendo mais do Senhor. E junto a Deus, queremos te louvar, ó Deus. Obrigado porque o Senhor nos dá essa oportunidade de estar reunido como grupo pequeno, Deus. E junto queremos motivar um ao outro. Poder, ó Deus, expor os nossos sentimentos, mas também contar nossas bênçãos, ó Deus, o quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. Obrigado, porque através de Jesus Cristo tornou tudo isso possível, Deus. Nós te agradecemos, te louvamos, no nome de Jesus. Amém. La, 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 la.